Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meus amigos. Qualquer hora é hora de estudar, é ou não é? Claro. Vocês estão onde? Vocês estão no Beta Concursos. E o nosso objetivo é a sua aprovação. Você sabe qual é, né? E então você está diante daqui de uma poderosa aula de raciocínio lógico. O nosso tema de hoje é análise combinatória, exercícios, né? Porque a teoria já foi dada, então aqui é exercício, vamos só testar aqui e tal, só treinar, botar na prática aquilo que nós já aprendemos. E análise combinatória. Nossa banca é FGV. A FGV, conforme você sabe, tá dominando, né? A FGV tá dominando tudo, né? Tá pegando esse Brasil todo aí de concurso aí. Então nós vamos focar hoje na poderosa banca FGV, ok? Então lá, análise combinatória. E antes da gente atacar mesmo as questões, né? Vamos primeiro fazer uma relembrada aqui rapidamente? Tá? Vamos fazer uma relembradinha aqui rápida, gente. O que os problemas de análise combinatória discutem? Eles discutem o quê? De quantas maneiras eu posso fazer algo. Né? Basicamente está respondendo essa pergunta em análise combinatória. De quantas maneiras eu posso fazer alguma coisa? Né? Isso é um problema respondido pela análise combinatória. Tanto é que em muitos editais nem aparece assim, análise combinatória, nem aparece assim, problemas de contagem. Porque, na verdade, a análise combinatória é uma contagem. Você está contando sem usar os seus dedinhos, né? Sem fazer 1, 2, 3, 4, né? Você está contando usando sua mente. Open your mind. Open your mind. Certo, gente? Então, nós estamos respondendo a seguinte pergunta: de quantas maneiras eu posso fazer alguma coisa, né? Bom, então você vai fazer uma pergunta. Deixa eu fazer aqui um resuminho aqui. Deixa eu fazer um resuminho. Você vai fazer uma pergunta para o problema. Tá legal? Fazer estranho. Não é o problema que pergunta para mim, professor? Sim. Sim, é o problema que pergunta para você. Mas você vai fazer uma pergunta para o problema que você vai responder. Se eu fazer a seguinte pergunta para o problema: a ordem importa? A ordem é importante no problema? Quer dizer, se tiver uma Maria e um João, Maria e João é a mesma coisa que João e Maria? E aí, o que vocês acham, né? Bom, depende do problema, né? Maria, João, João e Maria é a mesma coisa? Bom, essa pergunta, se a ordem é importante ou não, né, ela obviamente tem duas respostas. Ela tem duas respostas, né? Pode ser que João e Maria e João sejam coisas diferentes. Né? Então a resposta é sim. Sim, a ordem importa. João e Maria é uma coisa, Maria e João é outra. Né? A ordem importa, sim. Como também pode ser que não. Né? Não. Nesse problema aqui, a ordem não é importante. Certo? Então, se a ordem não for importante, vamos começar pelo sim. Se a ordem for importante, você vai usar o princípio multiplicativo ou você vai usar uma das permutações, né? Existem algumas permutações simples, permutações com repetição, né? Você vai usar ou o princípio multiplicativo ou permutações, porque a ordem é importante. Quando você disser a ordem importa, não, a ordem não importa não. Você vai usar combinações simples. Vamos dar uma relembradinha aqui? Vamos dar uma relembradinha em cada caso desse? Vamos lá. Princípio multiplicativo. Né? O próprio nome está dizendo princípio multiplicativo, né? Tal. E alguns de vocês, né, devem estar falando assim, pô, Caseiro, mas eu me lembro que tem uma coisa chamado arranjo também, arranjo. Você não escreveu arranjo aí? Gente, a gente não precisa de arranjo. Arranjo é quando a ordem é importante, mas para isso eu tenho o princípio multiplicativo. Eu não preciso usar arranjo, tá bom? Então, eu não vou trabalhar com arranjo aqui. Eu vou usar o princípio multiplicativo, ok? Então, bacana, gente. Então, por exemplo, você tem, sei lá, 10 pessoas, né? Você vai dar um simulado, e você vai premiar os 3 primeiros lugares.
Ok? Você, primeiro lugar, você vai dar um prêmio, né? O segundo lugar, outro prêmio, o terceiro lugar, um outro prêmio. Certo? Obviamente, o primeiro lugar, né, teoricamente, tem que ser um prêmio melhor, né? Certo? Os prêmios não são iguais, né? Claro. Certo? E então a minha pergunta, com 10 pessoas, de quantas maneiras eu posso ter os 3 primeiros lugares? Ó, eu vou fazer a pergunta, a ordem importa? Importa. Importa, né? Por exemplo, Ana, Bia e Carlos. Vamos supor que Ana, Bia e Carlos sejam os 3 primeiros lugares. Ana em primeiro, Bia em segundo, Carlos em terceiro. É a mesma coisa que Carlos em primeiro, Ana em segundo e Bia em terceiro? Não. É a mesma coisa que Bia em primeiro, Carlos em segundo e Ana em terceiro? Não. Né? Quer dizer, a ordem é importante, né? Certo? Ana está em primeiro lugar, não é a mesma coisa que a Bia está em primeiro lugar. Né? São situações diferentes. Então a ordem importa? Sim, importa. E se importa, eu vou usar o quê? O princípio multiplicativo, né? Então vamos lá. Vamos botar aqui, ó, os 3 primeiros lugares aqui, ó. Primeiro lugar, segundo lugar e terceiro lugar. Bacana. Primeiro lugar, lindinhas e lindinhos. Primeiro lugar. Vamos lá, de quantas maneiras eu posso ter o primeiro lugar? Bom, são 10 pessoas, né? Teoricamente, qualquer uma das 10 pode ser primeiro lugar. Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Né? Faz sentido para você? Ó, nós temos 10 pessoas, qualquer uma delas pode ser o primeiro lugar. Então, o primeiro lugar tem 10 possibilidades. Mas afinal, Carlos Henrique, quem foi o primeiro lugar? Cara, isso não me interessa, meu lindo. Isso não interessa, minha linda. O que interessa é de quantas maneiras eu posso ter o primeiro lugar. É isso que a análise combinatória responde. De quantas maneiras eu posso fazer algo. Né? Então, eu tenho 10 maneiras diferentes para ocupar o primeiro lugar. Segundo lugar. Segundo lugar, eu tenho 9 possibilidades. 9, né? O cara que foi primeiro não pode ser segundo, né? Por exemplo, se a Ana foi primeiro lugar, ela não vai poder ser segundo, né? Pelo amor de Deus, Ana, vai ser gênio assim em outro lugar, né? A Ana foi primeiro e segundo lugar? Oh, meu Deus do céu, que é isso, cara? Essa garota é um fenômeno, né? É um fenômeno intelectual, né? Não. A pessoa que foi primeiro não pode ser segundo, né? Então, o primeiro lugar tem 10 possibilidades, o segundo lugar tem 9 possibilidades. E o terceiro lugar, nós temos 8 possibilidades. Certo? 8 possibilidades, certo? A pessoa que foi primeiro e segundo não pode ser terceiro lugar. Então sobraram 8 possibilidades. Eu estou multiplicando, por isso que é princípio multiplicativo. 8 vezes 9 vezes 10, 8 vezes 9, 72. 72 vezes 10, 720. 720. Então nós temos 720 maneiras diferentes de ter os 3 primeiros lugares, sabendo que há 10 pessoas disputando os 3 primeiros lugares. Tem 720 maneiras diferentes. Esse é basicamente o princípio multiplicativo. Tá legal? Certo? Tá? Bacana, gente. Isso aqui é só um exemplo, né? Só um exemplo que eu estou dando para vocês, né? Legal. Bom, vamos vir para o segundo caso aqui. O segundo caso seria permutações. Seriam as permutações, né? O próprio nome está dizendo, acho que o nome ele é autoexplicativo, né? Permutações vem de permuta. Permuta é troca, né? Troca. Então, permutação é você estar trocando de lugar. Legal? Você está permutando, você está trocando de lugar. Você não vai escolher, você só vai trocar de lugar. Por exemplo, exemplo clássico, né? Nós temos aqui... Temos aqui 4 pessoas, 4 moças, participando de um desfile. E a gente vai botar as 4 moças em fila. As 4 moças em fila, né? Uma fila indiana, né? Uma atrás da outra. De quantas maneiras eu posso montar essa fila? Gente, eu estou escolhendo as moças? Não, são 4 moças. As 4 irão desfilar. A única coisa que eu posso brincar aqui, em questão de posição, é trocar as moças de lugar. Ó, bota a Ana aqui, bota a Bia aqui, bota a Carla aqui, bota a Denise aqui. Né? Eu posso sair trocando as moças, eu posso sair permutando. Tá legal? Por isso que o nome é permutação. Então isso aqui é uma permutação simples. Nós temos 4 lugares aqui. Primeiro lugar, segundo lugar da fila, terceiro lugar da fila, quarto lugar da fila. Então nós temos aqui, para o primeiro lugar, nós temos 4 possibilidades, né? Qualquer moça pode começar o desfile, né? Para o segundo lugar nós temos 3 possibilidades. Para o terceiro lugar nós temos 2 possibilidades. Para o quarto lugar nós temos 1 possibilidade.
Essa conta é fácil, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No fundo, né, você vai dizer, poxa, no fundo não deixa de ser um princípio multiplicativo. E é mesmo. É o princípio multiplicativo, né? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu tenho 24 filas diferentes para formar com essas 4 moças. Essa conta, tradicionalmente, a gente usa um símbolo para ela. 4, 3, 2, 1. Toda conta que começa no número e vai multiplicando até chegar no 1. 4, 3, 2, 1. A gente dá o nome de quê? De 4 fatorial. A gente bota uma exclamação do lado, né? Isso quer dizer 4 fatorial. Quatro fatorial é 24. Né? 4 fatorial é 4, 3, 2, 1. Certo? 4 fatorial. E quando é que eu uso o mesmo fatorial? Eu uso fatorial quando eu estiver diante de uma permutação. Ah, tá bom, mas quando é que eu sei que eu estou diante de uma permutação? Né? Pô, você está respondendo em círculos a minha pergunta? Não, não estou. Gente, a gente usa fatorial quando a gente está diante de uma permutação. E uma permutação, nós sabemos que estamos diante de uma permutação quando a quantidade de elementos, né, são 4 moças, coincidir com a quantidade de lugares. Eu tenho 4 moças e 4 lugares na fila. Então a única coisa que eu posso fazer é trocar as moças de lugar. Eu não estou escolhendo as moças. As moças já foram escolhidas. Eu só vou trocar de lugar. Ô, Ana, vó, vem pra cá, Bia, pode ir pra lá, não sei o quê. Então eu tenho 24 filas diferentes pra montar. Beleza, gente? Show? Beleza, galera. E nós temos também um tipo de permutação diferente, que é a permutação com repetição. Né? Existem, em alguns casos especiais, a gente tem alguns elementos repetidos. Né? Alguns elementos repetidos. Tá ok? Então, por exemplo, quantos anagramas? Anagrama é troca de letras, tá? Troca de lugar de letras, tá legal? Tá? Você já viu isso na teoria, né? Anagrama é trocar a ordem das letras, né? Quantos anagramas tem a palavra amor? L'amour, l'amour. Amor. Quantos anagramas tem a palavra amor? Gente, trocar as 4 letras de lugar é a mesma coisa que trocar. É igualzinho esse problema aqui, ó. É a mesma coisa, trocar as 4 moças de lugar. Uma coisa, é 4 fatorial. 4 fatorial, 24 anagramas. Você sai trocando as letras de lugar, né? Tá tudo bem. O problema é quando as letras estão repetidas. Aí nós temos um problema, né? Quando as letras estão repetidas. Quantos anagramas nós temos com a palavra tomate, por exemplo, tomate? Tomate. Tomate tem um problema com a palavra tomate, né? Nós temos 2 letras T's. Poxa, e aí? E aí, quando eu troco a letra T com a letra T, quando eu permuto a letra T com a letra T, não tem efeito. Não tem efeito. Letra T, troquei e continua a mesma coisa. Não é isso? Então, cuidado quando tiver elemento repetido. Isso, obviamente, acontece com letra e com número, né? Seres humanos, não. Não existem 2 seres humanos tão parecidos assim, né? Certo? Não existe isso, né? Mesmo gêmeos, cada ser humano tem uma personalidade diferente, óbvio, né? Então vamos lá, gente. Nós temos aqui 6 aqui. Nós temos 6 letras. Então a gente vai brincar de fazer de conta. Vamos fazer de conta que as letras são todas diferentes. Se na palavra tomate as letras fossem todas diferentes, nós teríamos 6 fatorial. Né? Teríamos 6 fatorial. Mas só que tem 2 letras T's atrapalhando aqui, porque elas são iguais, aí quando eu troco não tem efeito nenhum, tal. Então eu vou dividir por 2 fatorial. Tá certo esse 2 fatorial? É por causa das 2 letras T's, porque a permutação entre elas é inútil. É completamente inútil, trocou de lugar inútil, tá? Então vamos lá. 6 fatorial, gente, é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E 2 fatorial é 2 vezes 1, né? Legal. Eu posso cortar 2 com 2, ó. Pou, pou! Essa conta é 360, né? 360 anagramas. 360 anagramas, tá? Isso já é uma permutação com repetição. Né? Eu estou permutando, mas tem letra repetida. Atrapalha um pouquinho, né? Show de bola. E o divisor de águas aqui? O divisor de águas
é o lado direito, né? A ordem importa? Não. Não. A ordem não importa. Então a gente tem a gente chama de combinações simples. Existe uma fórmula para combinações. Embora, se você tenha feito meu curso de teoria, né, você deve ter visto que eu praticamente não uso essa fórmula. Tá ok? Então eu tenho combinação de NP. A fórmula é essa aqui, ó. Esse N de cima aqui você bota N fatorial, embaixo P fatorial e a diferença N menos P fatorial. Certo? N fatorial, P fatorial, N menos P fatorial. Ok? Então lá vamos nós. Eu não vou usar a fórmula, tá? Eu escrevi aqui porque dependendo da banca que você trabalhar, você vai precisar. Mas aqui a nossa ênfase é a banca FGV. Então, tá legal? Na banca FGV você não precisa usar a fórmula. Pelo menos até o momento a banca nunca cobrou assim o conhecimento da fórmula, né? Então eu vou ensinar um macete como eu faço combinações aqui. Primeira coisa é você saber quando é que você usa uma combinação. Né? Uma combinação é quando a ordem não importa. Tá, mas me dá um exemplo prático aí, professor. Vamos voltar no primeiro exemplo, 10 pessoas. Eu tinha 10 pessoas e nós vamos formar uma comissão de 3 pessoas, certo? Vamos falar com uma comissão de 3 pessoas. Vocês querem falar, vocês querem reclamar alguma coisa aqui com a nossa coordenadora, né? Nossa coordenadora Érica? Vocês querem reclamar alguma coisa com ela, né? Falar assim, poxa, Érica, a gente queria aí um ar-condicionado mais forte para o professor Carlos Henrique, ele fica suando muito no estúdio, tadinho, né? Então tem que ser um ar-condicionado mais forte, né? Vamos fazer uma comissão em prol do professor Carlos Henrique. Aí vamos fazer uma comissão de 3 pessoas lá. Certo? Tá legal, gente. Uma comissão de 3 pessoas, você vai pensar, a ordem importa? Não, né? Não. Ana, Bia e Carlos, né? Vamos lembrar aqueles 3 lá. Ana, Bia e Carlos. Vamos lá, a comissão, nós decidimos que vai ser a Ana, Bia e o Carlos, tá bom. Ana, Bia e Carlos. Carlos, Ana e Bia. Bia, Carlos e Ana. Não é a mesma coisa. Se você trocar a ordem, a comissão é a mesma. Não há uma hierarquia entre eles, né? Não tem nada disso. Então, gente, a ordem não importa. Se a ordem não importa, é a combinação, né? A combinação de 10, 3 a 3. Essa combinação fiz várias vezes no curso teórico, né? Porque é uma combinação muito usada em questões de prova, né? Então fiz muito combinação de 10, 3 a 3. E aí, ó, atenção, eu não vou usar fórmula. Atenção, se você não assistiu o meu curso teórico, preste muita atenção no meu jeito de resolver. Ok? Então vamos fazer assim, ó. Vamos olhar para o de baixo. No de baixo é o 3. Então nós vamos botar 3 números em cima, por causa desse 3 aqui, ó. 3 números em cima a partir do 10, em ordem decrescente, 10, 9, 8, escrevi 3 números em cima e 3 números embaixo. 3 vezes 2 vezes 1. Então vamos lá, galera, né? Vamos lá, vamos cortar 8 com 2. Pau! 4. 9 com 3. Pau! 3. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 10, 120. Quantas comissões eu consigo formar de 3 pessoas? Tendo disponíveis 10 pessoas, eu consigo formar 120 comissões diferentes. Uau! Comissão à beça, né? Comissão à beça. Não é isso? 120 comissões. Tá aí. Bom, então eu acho que eu dei um exemplo de cada caso aqui para vocês, né? Um exemplo bem simples, claro. Não é um exemplo simples, né? Porque é exemplo, né? Vamos ver agora os exercícios. Foi só para a gente relembrar, tá legal? Eu quero que você tire um print aqui dessa tela, tá? Quero que você tire um print desse resumão e vamos meter bronca agora. Vamos começar pelo princípio multiplicativo. Show? Vamos começar aqui. FGV, Analista Legislativo, Assembleia Legislativa de Rondônia, a modalidade administração. Vamos começar aqui. O presidente e o vice-presidente de uma comissão serão escolhidos entre 10 deputados do partido X e 6 deputados do partido Y. Então vamos dar uma olhadinha aqui. 10 deputados do partido X e 6 deputados do partido Y. Os partidos acordaram que os 2 cargos não poderão ser ocupados por deputados do mesmo partido. Então, presidente e vice-presidente. O presidente vai ser de um partido, o vice-presidente tem que ser de outro. Beleza? É a regra do jogo. Aliás, é isso que dificulta a análise combinatória, né? Não é isso? Não é aqueles exemplos que eu dei. Aqueles exemplos que eu dei são muito diretos. Certo? A dificuldade, quando a gente passa para os exercícios mesmo, são exatamente isso. Ele começa a botar umas condições.
Né? Ele fala assim, eu quero isso, eu quero aquilo, não pode isso, não pode aquilo. E aí que você tem que pensar. Então, o presidente e o vice-presidente não podem ser os dois do partido X. O presidente e o vice-presidente não podem ser os dois do partido Y. Então, um tem que ser do partido X, outro tem que ser do partido Y. É ou não é? É isso aí. Então, o número de maneiras diferentes de se escolher o presidente e o vice-presidente dessa comissão. Repare que apesar de ser comissão, né, apesar de ser comissão, gente, a ordem é importante. Por quê? Porque o cara colocou um título, tem um presidente e um vice-presidente. Não adianta escolher dois caras quaisquer. Não adianta escolher o João e a Maria. Legal? João é presidente, tá? Maria é vice-presidente. Tá legal. O contrário, não, Maria é presidente e João é vice-presidente. É a mesma coisa? Não. Não é. Né? Certo? Maria é presidente, João vice, não é a mesma coisa que João presidente e Maria vice. Certo? A ordem é importante, claro, né? A ordem é importante, então a gente vai usar o princípio multiplicativo. Ok. Sendo que, tem mais um adendo, tem que ser, o presidente e o vice-presidente tem que ser de partidos opostos. Então vamos pensar aqui comigo. Vou escrever aqui, ó, presidente e vice-presidente. O presidente pode ser do partido X e o vice-presidente do partido Y. Pode? Pode. Mas pode ser o contrário. O presidente pode ser do partido Y e o vice-presidente do partido X. Pode. Pode. Então a gente vai ter que analisar os dois casos, né? Os dois casos. Então vamos lá. Presidente, nós temos 10 possibilidades. Vice-presidente, né? O presidente é do partido X. Se é do partido X, qualquer um dos 10 pode ser o presidente da comissão. Então temos 10 possibilidades. O vice-presidente é do partido Y. Então nós temos 6 possibilidades. Né? Ou é mais aqui, ó. Ou é mais, pode ser o contrário, né? O presidente ser do partido Y. E aí a gente tem 6 opções. 6, que nós começamos tudo de novo, né? Aí isso é uma outra situação, né? Ou começa tudo do zero. É uma outra situação. Nós já discutimos isso lá na teoria, certo? Então o presidente tem 6 opções e o vice-presidente, que é o X, tem 10 opções. Então 10 vezes 6, 60, mais 60 dá 120. 120 possibilidades, não é isso? 120, gabarito, égua. Então a número 1 já foi. Vamos nessa. Número 2, Prefeitura de Salvador, FGV técnico, Prefeitura de Salvador. Uma casa mal assombrada tem 5 janelas. O número de diferentes maneiras pelo qual um fantasma pode entrar por uma janela qualquer e sair por outra diferente, nossa, né? É uma questão de terror, cara. Um fantasma entra por uma janela, mas na hora de sair, até o fantasma tem um critério, né? Ele entra por uma, até o fantasma é supersticioso. Né? Eu não posso entrar, eu não posso sair pela mesma janela que eu entrei. Eu tenho que entrar por uma e sair por outra. Certo? É isso aí. Bom, então... Entrada e saída. São 5 janelinhas aqui, ó. Vamos desenhar as 5 janelinhas aqui pro fantasminha. Pro fantasminha escolher aqui né, a janela que ele vai entrar, a janela que ele vai sair. Então vamos lá, gente. Entrada, nós temos 5 possibilidades, né? 5 possibilidades numa janela de entrada. Né? Ele pode entrar por qualquer uma das 5. Vamos supor que ele entrou por essa janela aqui, ó. Vamos supor que ele tenha entrado por essa. Se ele entrou por essa, na hora de sair, certo? Ele não vai sair pela mesma que ele entrou. Então, o critério dele critério lá do Ghost, lá, entendeu? Tal, fazer o quê, né? É Ghost, entendeu? Eu não entendo de critérios fantasma, não. Mas o fantasma lá tem um critério dele lá, né? Então, a saída, nós temos 4 possibilidades de saída. Temos 5 de entrada e 4 de saída. 5 vezes 4 dá 20. 20 possibilidades. Pegar o gabarito. Letra D de dado. 20 possibilidades. Curiosamente, né, ontem, uma aluna veio me questionar sobre essa questão. Né, eu tinha resolvido
E ela me questionou o seguinte, Casinho, mas por que o gabarito, por que é 5 vezes 4, 5 vezes 4, 20? Por que não é 5 fatorial vezes 4 fatorial, né? Ela queria botar fatorial na história, né? Como é que eu sei que não é fatorial, né? Por que é só 5 vezes 4, né? Então, gente, quando é que eu uso fatorial, galera? Quando é que eu uso fatorial? Né, eu expliquei para ela, tal, quando é que eu uso fatorial? Eu uso fatorial quando eu estou diante de uma permutação, né? E como é que eu sei que eu estou diante de uma permutação? Porque a quantidade de elementos tem que ser igual à quantidade de lugares. Então, gente, por exemplo, essa questão aqui, o fantasma é um só. Ele é um só. E ele vai escolher entre cinco janelas para entrar. Por isso que as possibilidades dele são 5. Ele vai escolher uma, ele vai escolher só uma, mas ele tem 5 opções. Para eu poder usar 5 fatorial, como é que teria que ser o enunciado? Eu teria que ter 5 fantasmas. Né? Assim, ó, vamos organizar aí, vamos lá, fantasmada, vamos lá. Temos 5 fantasmas aqui, temos 5 janelas ali, cada fantasma vai entrar por uma janela diferente. É um ataque, né? Um ataque fantasmagórico. Certo, os fantasmas irão entrar, mas cada um por uma janela. Aí os fantasmas podem fazer as permutações, certo, né? Eles podem fazer as permutações, ó, o Gasparzinho vai entrar naquela janela ali, né? O Luquinha vai entrar naquela janela ali, tal, não é isso? Então nós temos 5 fantasmas e 5 janelas. Aí sim, seria 5 fatorial, que eu tenho várias maneiras, eu posso ficar permutando os fantasmas com as janelas. Ah, mas é um fantasma só, gente. Tá legal? É um fantasma só. É um fantasma só com 5 janelas. Então, esse fantasma tem 5 possibilidades. Não é 5 fatorial, apenas 5 possibilidades. Certo? Show de bola! Vamos lá, essa aqui tá no outro nível, né? Essa questão caiu no MRE aí, tá? Ministério das Relações Exteriores, Oficial de Chancelaria, Poderosa FGV. Essa aqui é cheia de condições, galera. Essa aqui é cheia de condições. Essa aqui tá no outro nível. Com certeza, né? Vamos lá. André, Beatriz e Carlos são adultos. Laura e Júlio são crianças. E todos vão viajar em um automóvel com 5 lugares. Então tá bom, nós temos 5 pessoas e 5 lugares, né? Tá bom. Sendo que 2 pessoas vão na frente e 3 pessoas vão atrás. Tá. Dos adultos, somente Carlos não sabe dirigir. Então, André e Beatriz sabem dirigir. Isso é importante, né? Isso é importante porque a direção é um lugar especial, né? Nem todo mundo dirige, então nem todo mundo pode estar ali. As crianças viajarão atrás, certo? Olha só uma série de regras, gente. Observe como o problema de análise combinatória começa a ficar complexo a partir do momento que eu começo a botar um bocado de condições. Vamos lá, para dirigir tem que ser André ou Beatriz. Não se discute isso, tá? Legal. As crianças atrás. Tá, tudo bem. Mas Júlio faz questão de ficar na janela. Olha só. Olha a quantidade de possibilidades que nós temos. Tá bom, mas o Júlio tem que ficar na janela. Tá bom. O número de diferentes maneiras pelas quais essas pessoas podem ocupar os 5 lugares né? Gente, se não tivesse condição nenhuma, se fossem 5 adultos, todo mundo soubesse dirigir, né? Imagina, todo mundo sabe dirigir, qualquer um pode estar no lugar do motorista, são todos adultos, né? Então, galera, eu teria 5 pessoas, né, e 5 lugares. E encaixou certinho. A resposta seria 5 fatorial. 5 fatorial, porque são 5 pessoas, 5 lugares, todo mundo sabe dirigir. Então, a direção é um lugar qualquer, para 120. Então, seria 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, 120. Repara que não chega nem próximo, né? Chega nem próximo, porque tá cheio de condição, tá com muita condição aí. Né? Então, vamos começar. Vamos desenhar aqui o carro visto de cima. Nós temos aqui o motorista, ou a motorista. Aqui o carona, tá? Se aqui é de carona, tá? Carona. E nós temos aqui 3 lugares aqui atrás, certo? Um bancão, né, tal, né, com 3 lugares atrás aqui. Bom, vamos começar aqui. Vamos começar pelo motorista, tá? Bota aqui motorista, carona
Tá, vamos começar pelo motorista, gente. O motorista pode ser qualquer pessoa? Não. Não. O motorista tem que ser André ou Beatriz, né? O nome da moça, Beatriz? Beatriz. Tem que ser André ou Beatriz. Então, o motorista, nós temos duas possibilidades. Motorista, duas possibilidades, tá legal? Eu vou desenhar aqui só uma possibilidade, né? Vou botar aqui a Beatriz. Esse desenho aqui é um desenho de vários que podem existir, tá, gente? Tá? Só para ir guiando a gente aqui. Então, vamos lá. Motorista tem duas possibilidades, tá? Eu escolhi a Beatriz para dirigir. E o carona tem que ser um adulto. As crianças têm que ir atrás. Então, o carona pode ser o André, né? Sobre o André. E o Carlos. O Carlos não sabe dirigir, mas ele pode ir de carona, né? Pode ir lá no carona, né? Então, o carona tem duas possibilidades. Duas. Pode ser o André, né, que sobrou o André, ou o Carlos. Então eu vou botar aqui o Carlos. Carlos. Tá bom. Atrás tem 3 lugares, tem 3 pessoas, né? Sobrou o André, sobrou o Júlio e a... Esqueci o nome. Laura. Então atrás vai André, Júlio e Laura. Mas o Júlio tem um tiquezinho dele, né? Qual o tiquezinho dele? Ele gosta de ir na janela. As crianças normalmente gostam mesmo, né? Então deixa eu botar aqui o Júlio aqui. O Júlio gosta de ir na janela. Então, para o Júlio, tem duas possibilidades. Ele pode ir na janela da esquerda, ou o Júlio pode ir na janela da direita. Então eu tenho aqui duas possibilidades aqui, ó, para o Júlio, ó. Duas. Ok? Vou botar o Júlio aqui, tá? O Júlio. E aí sobraram, né, o André e a Laura. Aí eles não têm condições, né? Quer dizer, a Laura tem que ir atrás, mas ela já está atrás mesmo, né, tal, então... Tá? Então nós temos o que aqui, gente? Nós temos aqui, por exemplo, para esse lugar aqui, ó, nós temos duas possibilidades, né? Duas possibilidades, pode ser o André ou a Laura. Eu vou botar aqui a Laura. Né? Aliás, Laura não, né? Vou botar a Laura no canto. Vou botar o André aqui no meio, né? Vou botar o André aqui no meio. Adulto, geralmente não se importa com isso. E do lado direito, na outra janela, eu vou botar a Laura. E aí, para a Laura, só restou uma possibilidade aqui. Só pode ser a Laura aqui. Certo? Então ali no meio tem duas possibilidades, essas duas possibilidades são o André ou a Laura, tá? Eu optei por botar o André no meio e finalmente para cantinho só sobrou a Laura, uma possibilidade. Então o total de possibilidade é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Isso aqui é um desenho apenas, gente, é um desenho. Legal, tem vários desenhos aí. Quantos desenhos eu poderia fazer aqui? Quantos? Isso aqui é só um exemplo para a gente poder ir raciocinando, né? Só multiplicar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Dá 16, são 16 possibilidades. Então eu poderia fazer 16 desenhos diferentes aqui, 16. Certo, eu fiz apenas um, né, para ilustrar, tá legal? Mas podem existir 16 desenhos aqui. Show de bola, 16, gabarito! B! B de beijo! Valeu, galera, valeu! Então, mais um beijo para vocês aqui. Questão meu 3 resolvida, valeu! Valeu, lindinhos, valeu. Até a próxima, até o próximo bloco, hein? Valeu!